Gênesis, irmãos, por favor, capítulo de número 24. Gênesis 24, versículo de número 62. Diz assim: Isaac tinha voltado de Bir-lai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Versículo 11 do capítulo de número 25. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. Isaac morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Pronúncia difícil desse texto. Quando o Senhor leva a quem amamos. Há 2 semanas começamos a meditar na vida de Isaac em uma sequência de sermões. Nós percebemos que as fases da vida desse personagem bíblico refletem muito bem a nossa própria vida. O primeiro tipo que meditamos foi quando Deus nos faz motivo de riso, onde tratamos dos eventos antes do nascimento de Isaac. Tratamos também do evento do seu nascimento e de um evento posterior, ainda na sua tenra idade. Hoje nós vamos meditar em quando Deus leva aqueles a quem amamos. Talvez você possa pensar que Deus pode tirar também aquilo que amamos. Ou seja, Deus pode tirar as coisas e não as pessoas. E você tem razão. Às vezes, Deus age assim. Mas esse ponto, nós veremos no último sermão dessa série. Quando nós vamos tratar que Deus manda passar o bastão. Se naquele sermão de 15 dias atrás, nós tratamos dos primeiros anos da vida de Isaac, pouco antes do seu nascimento, e mais ou menos com 3 anos pós o seu nascimento, hoje nós vamos tratar de um episódio da vida de Isaac que ocorre entre 37 a 40 anos. Essa é a idade mais ou menos que Isaac tinha. Um adendo importante é que num relato bíblico, de um versículo para o outro, ou de um capítulo para o outro, esses versículos e esses capítulos podem estar separados por anos. Se você perceber no capítulo 17, versículo 17, no capítulo 18, versículo 10 ao 15, e no começo do capítulo 21, esses textos estão separados por pouco tempo, talvez por meses. Porque Sara recebe
a promessa, dizendo que na próxima primavera ela já seria mãe. Então, meses após. No capítulo 21, nós percebemos que há um salto. Do capítulo 21 para o capítulo 21:8, há em média 3 anos. Já no capítulo 23, Sara, que teve o seu filho com 90 anos, está com 127 anos. Como afirmei, com 37 a 40 anos, Isaac perde a sua mãe. Há um lapso de tempo, provavelmente porque os eventos que ocorreram não eram relevantes à história. Então nós chegamos no capítulo 24, versículo 1 a 4, onde Abraão faz com que seu servo mais fiel, o servo mais velho dele, fizesse uma promessa. E a promessa consistia em que ele deveria buscar uma esposa para o seu filho na terra natal dele. O texto diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá na minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Esse é o pano de fundo para todo o capítulo de número 24. Uma promessa que um servo faz a Abraão de buscar uma esposa para Isaque. Aqui eu devo fazer um novo adendo. Esse texto de Gênesis, somado ao texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, nos instrui sobre as questões de relacionamentos mistos. Antes só do que mal acompanhado, diz o dito popular. Digo eu, não, Senhor, relacionar-se amorosamente com um descrente ou te faz mal acompanhado ou te faz um não cristão. Isaac estava aproximadamente com 37 anos a 40 anos e solteiro, mas Rebeca apareceu. Meu irmão, minha irmã, você que está solteiro, não caia no conto de fadas que inventaram que você vai se relacionar com o descrente e o descrente vai se converter. Ele não vai se converter. Tem muita gente que é enganada nessa história. Tem gente que se faz de crente, casa e depois nunca mais pisa na igreja. Não caia nesse conto de fada. Quando casar melhora, não melhora. A chance de piorar é grande. E aqui, só abrindo mais um parênteses, vocês são solteiros. Paulo diz que é melhor ficar solteiro, mas se for para se abrasar, que se casa. Mas cuidado com quem você vai casar. Você casa com uma moça que não lava uma louça na casa dela, depois você vai querer que ela lave a louça, ela não vai fazer isso, filho. Tu casa com um cara que trata mal a mãe dele, ele não vai te tratar bem, ele não vai melhorar. Não vai. A tendência é piorar. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato. Aí, casa com uma pessoa que é rueira, né? Tem gente rueira? Tem gente rueira que não aguenta ficar em casa? Aí depois quer que a pessoa fique em casa. Não fica. Casou com uma pessoa que é caseira e que agora que a pessoa não vai ficar em casa. Aí às vezes as pessoas dão conselhos para a gente. Não, vai melhorar, não vai. Vai se converter, não vai. E pode até acontecer isso.
mas a chance é de não acontecer. Fecha parênteses. Como vimos, Sara havia morrido com 127 anos. E nós não sabemos muitas coisas sobre a vida de Isaac depois da morte de sua mãe. Mas nós sabemos que a morte de Sara marcou profundamente a vida de Isaac. Já que no capítulo 24, versículo 66, o texto nos diz que ao se casar com Rebeca, Isaac foi consolado da morte de Sara. Perceba que ele já era um homem adulto, um homem formado. Quando ele perdeu sua mãe, ele não era um meninote. Mas mesmo assim, essa perca da sua mãe o atingiu em cheio. E não é de se duvidar que esse homem sofreu grandemente com a morte da sua mãe. Primeiro, Isaac sofreu muito com a morte de sua mãe, porque nenhum ser humano está pronto para enfrentar a morte. Nenhum ser humano está pronto para enfrentar a morte daqueles que ama. Nós não fomos criados para a morte. A morte é uma consequência direta do pecado. Os seres humanos não foram programados para isso. Dessa forma, enfrentar a morte daqueles que amamos é algo extremamente difícil. Por isso, aquelas frases como seja forte, você vai superar, são extremamente desnecessárias. E no fundo eu penso que elas não produzem efeito produtivo nenhum na vida das pessoas. Quem está enlutado, está enlutado. Quando alguém que amamos parte, é hora de nós chorarmos. É hora de sofrermos. É hora do luto. Aqueles que nos cercam deveriam aprender que a hora do luto é o momento de chorarmos com quem chora. Embora a morte seja uma situação que não podemos fugir, devemos lembrar que as pessoas não são para sempre. E que basta estar vivo para morrer. Quem amamos está vivo. E quem está vivo pode morrer. E essa é uma situação comum, normal da vida. A Bíblia deixa claro isso. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, o sábio nos diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. No mesmo livro, no capítulo 9, versículo 5, está registrado: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. A única certeza que você pode ter é que você vai morrer. Em Eclesiastes 3:20, o mesmo sábio diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó retornarão. Como disse o Frei Jacil de Freitas Faria, parece trágica a constatação de Eclesiastes. Tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. A vida começa, a vida termina. Ninguém pode fugir dessa realidade. Morre o sábio, morre o insensato, morre o pobre, morre o rico, morremos todos e todos voltaremos para o pó. Como cantou Raul Seixas: eu sei que em determinada rua que eu já passei, não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Voltando os nossos olhos para Isaac,
E lembrando que por mais que Deus tivesse planos em sua vida, ele não conseguiu fugir de passar por determinadas situações, inclusive a situação da morte. A morte de Sara atingiu grandemente a vida desse homem. Mas há um segundo motivo para a morte de Sara ter atingido Isaac em cheio. Isaac era filho único. Sendo assim, irmãos, por um lado, ele teve a oportunidade de receber todo o carinho que uma mãe pode dar. As mães sempre repetem isso. Eu amo os filhos todos do mesmo jeito. Não é verdade. Não é verdade. Elas falam isso para não criar rivalidade entre os filhos. Mas tem filho que é mais parecido com a mãe. Tem filho que é mais chegado que a mãe. Tem filho que caminhou mais junto. Mas Isaac teve exclusividade. Mas por outro lado, irmãos, Isaac era um homem sozinho. Não havia irmãos de parte de mãe. Então podemos concluir que a dor desse homem foi extremamente pesada e dura de suportar. Foi tão difícil que Deus fez questão de deixar claro que Isaac só foi consolado depois de algum tempo, quando se casou. Sobre esse momento drástico da perda de Isaac, dessa situação que ele enfrentou, é que eu quero meditar nessa noite. Dessa fase da vida de Isaac que a Bíblia registra, nós podemos aprender algumas verdades sobre quando Deus leva, tira aqueles a quem amamos. E a primeira verdade que nós podemos aprender nessa noite é a seguinte: a dor da perda é grande, mas isso não significa que o seu Deus não está vivo e não te vê. A dor da perda é grande, mas isso não significa que o seu Deus não está vivo e não te vê. Versículo de número 24. Capítulo de número 24, versículo de número 62. Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Negueb. Beer-lahai-roi significa poço daquele que vive e me vê. Esse nome foi dado por Agar, quando ela havia fugido de Sara, assim que Agar engravidou de Abraão. Eu acredito que vocês lembram que Sara, quando ainda não tinha dado a luz a Isaac, teve a brilhante ideia de dizer para Abraão: olha, se deita com a minha serva e faz um filho nela. Você já parou para pensar, irmãos, que quando nós estamos em desespero, nós tomamos as piores decisões da nossa vida? Não tome decisão quando você estiver com raiva. Não tome decisão quando você estiver triste. Não tome decisão quando você estiver alegre demais. Não tome decisão quando você estiver frustrado. Você vai tomar a decisão equivocada. O problema é que às vezes não dá para remediar as nossas decisões. Não dá para recosturar. Então não tome decisão. É melhor não tomar decisão nenhuma do que tomar decisão errada. Eu vou sair desse emprego, porque é facinho arranjar outra, e sai. Aí não arranja outro emprego. Eu não aguento mais esse patrão. Patrão, irmãos, é tudo igual. Ele vai cobrar de você, por isso que ele é o patrão. No dia que você for patrão, você vai cobrar do funcionário. Simples assim. Aí Sara, no alto das suas emoções, ela toma a decisão, dá essa ideia brilhante. E parece, irmãos, que quando a gente está numa situação ruim, sempre
ideia mirabolante. Você já viu quando você está com dívida? Sempre aparece alguém e fala assim: olha, se você entrar nesse esquema que eu estou aqui, de pirâmide, olha, em 3 meses você vai ganhar 9 mil reais. Aí você fala: e você já ganhou 9 mil? Não! Olha, se você aqui vai resolver a tua situação. Sempre tem uma ideia mirabolante, uma coisa grandiosa. E Sara teve essa ideia. Abraão, que também não era santo nem bobo, falou: vou me deitar. Deitou com Agar. Agar engravidou. Quando ela engravidou, Sara então começa a perseguir e maltratar essa mulher. Agar então resolve fugir. E ela foge. E no deserto aparece um anjo para ela e transmite uma mensagem que a Bíblia registra no capítulo 12 de Gênesis. E Sara diz: esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Ela não conhecia o Senhor. Ela deu o nome: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Barede, chamado de Beer Lahai-roi. O texto diz que Isaac havia voltado desse mesmo poço. É interessante, irmãos, as coincidências da Bíblia. O mesmo poço que serviu a Agar, serviu também a Isaac. O mesmo poço serviu a 2 nações, 2 gerações diferentes. Nisso nós podemos ver a graça comum de Deus. Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos. O sol brilha sobre todos. E o mesmo poço pode saciar a sede de salvos e de não salvos. Nesse poço, Deus viu o sofrimento de Agar. Mas esse mesmo Deus não deixou de ver o sofrimento de Isaac. E esse é um fato belíssimo. O sofrimento, com frequência, turva a nossa visão. A dor, com frequência, turva a nossa visão. O luto, com frequência, turva a nossa visão. O sofrimento, seja pelas lágrimas, seja pela dor, não nos deixa raciocinar. O sofrimento, seja pelas emoções duras e fortes, não nos deixa pensar, não nos deixa ver. Mas a beleza de tudo isso é que Deus continua a nos ver, mesmo quando não vemos Ele agir. Deus continua a ver o nosso sofrimento, mesmo, irmãos, quando a dor nos impede de ver Deus agindo em nosso favor. E a dor, irmãos, é especialista em encher a nossa mente de questionamentos. Onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que me atingisse dessa maneira? Onde está Deus agora para aliviar a dor do luto? Onde está Deus agora para aliviar a dor do meu coração? Será que Deus não está vendo que as pessoas falam para mim, não resolvem a minha situação? E somado a isso, irmãos, parece que o inimigo de nossas almas é especialista em levantar pessoas ao nosso lado para também nos acusar no meio da nossa dor. Você não é cristão, por que você está sofrendo desse jeito? Por que você está sentindo tanta essa dor? Onde está teu Deus? O Deus que você tanto serviu. Onde está teu Deus que você orou e não respondeu? Onde está o teu Deus? Embora esses questionamentos nos atinjam, irmãos, como um murro em nosso rosto, nós devemos nos lembrar, irmãos, que Deus continua vivo e continua nos vendo, mesmo na hora da nossa dor, mesmo quando não há consolo para a nossa alma, mesmo quando palavras não conseguem sossegar o nosso coração. Deus continua nos vendo, Deus
dor da perda é grande. Mas isso não significa que Deus não está vivo e não está nos vendo. Ele continua vivo e continua nos vendo. Mas é uma segunda verdade que eu quero meditar nessa noite. A dor da perda é grande, mas isso não é motivo para nós nos afastarmos de Deus. A dor da perda é grande, mas esse não é motivo para nos afastarmos de Deus. Olha o versículo de número 63. Irmãos, eu estou encantado. Sinceramente, irmãos, eu estou encantado. Eu estou lendo esse texto várias vezes. E a gente começa a cavar esse texto e começa a ver cada coisa nesse texto. Olha que fantástico o versículo 63. E aqui só um parênteses. Tudo na Bíblia tem um motivo. Está escrito ali por um motivo. Olha o que está escrito. Certa tarde saiu ao campo para meditar. E isso, irmãos, como o Danilo disse, eu falei, cara, a Rose diz que explode a mente quando descobre uma verdade de Deus. Eu falei, gente, tem algum negócio aqui, tem algum lereado aqui. O texto nos diz, irmãos, que certa tarde Isaac saiu para o campo para meditar. O texto nos diz, não nos diz que Isaac foi orar. A gente tem que tomar cuidado que às vezes alguns tradutores querem dizer que Isaac foi orar, porque se confunde a meditação cristã verdadeira, como se fosse algo esotérico, como se fosse aplaudir o sol ou sentar e fazer um yoga. A grande diferença entre a meditação cristã e de outras religiões é que, como discípulos de Cristo, quando nós meditamos, nós enchemos a nossa mente de Cristo, nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus. Na meditação esotérica, o chamado é para esvaziar a mente. Esvazie sua mente. Não, a meditação cristã é enche a sua mente de Cristo, enche a sua mente de Deus. No Salmo 104, 34, o salmista diz: seja-lhe agradável minha meditação, pois o Senhor tem alegria. Esse termo aponta para um tipo de meditação religiosa. Não é um ato de pensar em qualquer coisa, mas encher a sua mente de coisas espirituais. Que pena, irmãos, que nós não desenvolvemos essa prática. Aliás, nós não lemos, nós não oramos, e nossa vida espiritual é um fracasso, justamente por causa dessas faltas. E parece que a gente nunca aprende essa lição. Pois com frequência Deus tem que continuar nos repetindo essa lição. O texto nos diz que Isaac foi meditar no fim da tarde. O que me chama a atenção é que a dor da perda de sua mãe não fez com que esse homem se afastasse de Deus. Isso é algo incrível para essa geração volúvel, instável e frívola que somos. Perceba que eu coloquei todos nós nessa condição. Nós somos a geração das fugas. Fogem para os ansiolíticos, fogem para os vícios, fogem para os amores vãos, fogem para o consumismo, fogem para o suicídio, fogem para tudo o que sirva para driblar a dor. Somos a geração que palavras matam.
Somos a geração que tudo ofende. E não se exclua dessa percepção por ser cristão. Somos a geração de cristãos flocos de neve. O floco de neve não suporta um pouco de sol, que já está se derretendo. Dessa maneira somos nós. Quando a dor vem, quando o sofrimento vem, quando o trauma vem, quando não somos correspondidos no amor, quando não conquistamos o que queremos, quando não comemos o que queremos, quando não vestimos o que queremos, então o nosso primeiro pensamento é de virarmos as costas para Deus. Como se Deus fosse culpado de nossas mazelas. Aliás, nós temos que cuidar com o nosso relacionamento com Deus. Porque alguns querem fugir de Deus, querem se afastar de Deus quando o sofrimento atinge. E outros só querem buscar a Deus porque querem fugir de certo sofrimento. São dois extremos. E que nós fugimos da presença de Deus e nos escondemos em qualquer lugar, principalmente nas redes sociais, nos streams, nas lives, nas Netflix da vida. E não nos lembramos que Deus é o nosso refúgio para pequenas ou grandes dores. Isaac não fugiu, não se afastou da presença de Deus quando a dor atingiu ele em cheio. Ele continuou voltando para a presença de Deus. E depois do dia de trabalho, sabe o que ele fez? Foi meditar. Foi encher a mente de Deus. Aos 17 anos, eu me afastei do Evangelho e voltei aos 20. Usei maconha, cocaína, crack, cola de sapateiro, anfetamina, merla, que é um derivado do crack, pasta base, haxixe e álcool. E um dia então eu fui encontrado pelo Evangelho. Meu pai me perguntou: você quer ser internado? Eu falei: não estou doente. E como é que você vai sair dessa? Peguei uma Bíblia, e quando sexta-feira eu chegava, o dia da sexta cheira, que eu começava a cheirar cocaína na sexta e parava no domingo, eu começava a ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia. Eu cansava e dormia. E no outro dia eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, até eu cansar. Porque quando a dor vem, irmãos, só há um jeito de nós sermos consolados: fugindo da presença de Deus. É se agarrando com Deus, é se enchendo de Deus, é enchendo a sua mente de Deus, é enchendo a sua mente de coisas de Deus, é meditando na presença de Deus, é meditando na palavra de Deus, é meditando em louvores que tratam da pessoa de Deus, do caráter de Deus, é se enchendo de Deus, não é fugindo de Deus. Porque o alívio que a carne e o pecado nos proporcionam são alívios imediatos, mas são alívios passageiros. Enquanto o clonazepam funciona, enquanto o diazepam funciona, enquanto a amitriptilina funciona,
Nós estamos no shopping comprando uma roupa, e quando nós chegamos em casa, nós pensamos: para que compramos a roupa que nós não precisamos usar? São passageiros. Isaac, no fim da tarde, ele fugiu para a presença de Deus. E eu posso imaginar, embora a Bíblia não registre, que Isaac ali meditava nas promessas de Deus. Meditava que Deus havia levado a mãe dele, mas que havia uma promessa ainda sobre a vida dele. Meditava então que foi triste ver sua mãe partir, mas que Deus havia cumprido a promessa que havia feito na vida dela. A dor da perda é grande, mas fugir de Deus não é a solução. Mas há um terceiro ponto que eu quero aprender com vocês. A dor da perda é grande, mas a vida deve prosseguir. A dor da perda é grande, mas a vida deve prosseguir. Falar sobre morte, irmãos, e sobre perder quem amamos não é fácil. Mas você já parou para pensar que nós, que estamos na casa dos 38, 35, 40 anos, que os nossos pais já não são mais novinhos? Você já parou para pensar que a sua mamãe não é mais novinha? Você já parou para pensar que você tem que preparar-se psicologicamente para isso? Mas pastor, meu pai vai morrer com 100 anos. Vai, mas vai morrer. Tomara que morra com 100 anos. Eu não chego aos 65. Morro pelos 64, por aí. Eu tive um sonho uma vez, Fabio, que a médica calculava é verdade isso. Calculava no tablet o ano que eu ia morrer, e eu acordei desesperado. E quando eu fiz os cálculos, eu descobri que era 64 anos, então tem alguma coisa ainda para produzir. Mas, irmãos, nós não paramos para pensar nessas coisas. Aliás, nós achamos que somos eternos, até a dor vir. Nós achamos que somos eternos, irmãos, até sentimos dor de pedra no rim. Aí a gente percebe a nossa fragilidade. A gente percebe como a gente é frágil. Porque se você não teve dor de pedra no rim, tomara que você não tenha. Porque no dia que você tiver, você pede a morte. Você fala: Deus, estou preparado, pode me levar, mas eu não aguento mais essa dor. A dor da perda, irmãos, é grande e ela nos atinge, vai atingir todo mundo aqui. E você acha que eu não fiquei com medo quando eu fui fazer esse sermão? Você acha que eu não pensei no que eu estou pregando? Você acha que eu não pensei que essa dor da perda pode atingir a minha vida, a minha família? Mas a dor da perda, por mais grande que seja, ela não deve nos engessar. Os eruditos bíblicos acreditam que da morte de Sara até o casamento de Isaac com Rebeca se passaram 3 anos. Sendo assim, nós não estamos errados em dizer que esses 3 anos foram os piores anos da vida desse mundo. É importante, irmãos, ressaltar que medir a dor alheia é muito complicado. Eu penso que medir a dor do outro seja crueldade. Visto que a dor, irmãos, atinge cada pessoa de uma maneira. Um exemplo claro sobre isso é o seguinte: uma mulher grávida, ela trabalha, é perigoso ela trabalhar, o parto vai ser amanhã, ela trabalha até domingo. Tem mulher que faz isso. Um homem, irmãos, sentiu um espirro, ele já fala: corpo. Que a dor atinge cada pessoa de um jeito, e o homem é bicho morre.
me faz sofrer não é o que te faz sofrer. Por exemplo, quando você falta o culto, me faz sofrer. E por mais que eu coloque na minha cabeça o seguinte, não, eu vou lá, vou pregar e tal, eu fico triste quando não te vejo aqui. Quando você prepara um sermão e você fala assim, você estudou o sermão, aí você fala, rapaz, esse sermão eu estudei, eu sei que Deus me deu esse sermão. E pregador que fala assim, eu prego para 3, como eu prego para 30, como eu prego para 300, você está mentindo. É diferente. Então o que me faz sofrer não é o que te faz sofrer. O tempo que a dor nos atinge também é diferente. A dor atinge a gente com intensidade diferente. E cada um reage a essa dor num tempo diferente. No caso de Isaac, foram 3 anos. Porém, após 3 anos de luto, Isaac percebe que é a hora de seguir. É hora de deixar a dor para trás. Isso não significa, irmãos, e não significava que Isaac não amava sua mãe. Não significava que Isaac não honrava a memória da sua mãe. Perceba que o texto diz que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe. A tenda ainda estava lá. É sinal que Isaac, de alguma forma, ainda lembrava de sua mãe. Mas agora, essa tenda não seria mais de Sara. Essa tenda agora seria de Rebeca. Porque a vida andou, a fila andou, o mundo seguiu, o mundo girou. Da mesma maneira, irmãos, após nós enfrentarmos a dor de ver aquele que nós amamos, aquela pessoa que nós amamos partir, depois de nós enfrentarmos esse momento, chega a hora que nós temos que entender, irmãos, que nós temos que seguir, e isso não é sinal de desonra, isso não é sinal que nós não amamos aquela pessoa, isso é sinal que nós continuamos vivos, nós não morremos com aquela pessoa. E sabe, irmãos, para um cristão que perde um ente querido, que é cristão também, eu até entendo, irmãos, que às vezes quando a gente perde, quando eu vejo pessoas que perdem entes queridos que não são cristãos, a gente fica, meu Deus, para onde foi a alma? Como que está? Foi para o céu, foi para o inferno? A gente tenta tirar de qualquer jeito do inferno aquela pessoa, a gente tenta fazer de tudo, isso é normal. Mas o que me assusta, irmãos, é que quando um cristão vê um ente querido, que ama, que é cristão partir, o que me assusta é que as pessoas param e congelam. Nós sabemos, irmãos, que nós um dia nos reencontraremos com essas pessoas na glória. Nós sabemos, irmãos, que a vida é um sopro, mas que um dia todos nós estaremos juntos glorificando ao Pai. É como Paulo diz em Tessalonicenses: eu não quero que vocês fiquem sofrendo por aqueles que já partiram. Dado o ressoar da trombeta, nós vamos nos encontrar com eles. Esses dias eu conversei e tive uma conversa muito séria com Thaís e Sofia, e eu disse para elas: se eu morrer hoje, sofram, chorem, mas quando meu caixão descer e as pás de terras forem jogadas sobre o meu caixão, voltem a viver. Eu estou com o meu Senhor, eu estou com o meu Rei, eu estou com o meu Deus, eu estou junto de todos os eleitos, e eu estou esperando que o número dos eleitos seja completado. Não se preocupem, sigam a vida. Porque chega uma hora que tem que prosseguir, irmãos. Isaac prosseguiu. E fez isso porque ele sabia que ele era parte da promessa.
Ele tinha que prosseguir, ele tinha que fazer menino, ele tinha que enriquecer, ele tinha que prosseguir, ele tinha que prosperar, ele tinha que seguir. Sabia que a promessa era de Deus, era com ele, e não com nenhum dos seus meus irmãos. Isaac prosseguiu e se casou com Rebeca, pois ao ser informado pelo servo de seu pai de toda a história, depois vocês leem o capítulo 24 em casa, Isaac entende que a mão de Deus estava sobre aquela situação, então era hora de seguir, era hora de prosseguir. E isso nos leva ao meu último e quarto ponto nessa noite. A dor da perda é grande, mas Deus nos dá outros motivos para sermos felizes. A dor da perda é grande, mas Deus nos dá outros motivos para sermos felizes. O versículo 11 do capítulo 25 diz: depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaac. O Deus que faz a ferida é o Deus que cura. E até nesse momento eu não ressaltei um ponto muito importante. No fim das contas, irmãos, é Deus quem tira quem amamos. Afinal, é Ele que dá a vida e é Ele que toma a vida. Esse mesmo Deus que determina as horas, os dias e os tempos, esse Deus que nós chamamos de soberano, Ele determina o tempo de vida de quem nós amamos. Porém, quando Deus tira quem amamos, não significa que Ele não nos dará outros motivos para nos alegrarmos. Aliás, nosso Pai Celestial já nos deu motivos suficientes para vivermos em plena alegria nele. E esse é um ponto que nós devemos ressaltar nessa noite. Outro ponto interessante é que, embora a dor do sofrimento seja extremamente normal, ela toma proporções maiores na nossa vida, pois a nossa alegria, na maioria das vezes, está relacionada com as pessoas e não com Deus. A maioria das vezes, e se você for sincero com você mesmo nessa noite, você há de concordar comigo que a maioria das vezes a nossa alegria está ligada a gente, a pessoa, e não a Deus. Quando a pessoa vai embora, quando a pessoa nos troca por outra pessoa, ou quando Deus tira essa pessoa, nós nos entristecemos. Porque no fundo a nossa alegria não está em Deus, está na pessoa. Então, quando Deus tira essas pessoas que nós estamos depositando a nossa alegria, ou ao menos nossa esperança de sermos felizes, então nós sofremos muito. Porém, nós nos esquecemos que nossa alegria deve estar no Senhor e não nas pessoas. Mesmo assim, Deus nos dá motivo de nos alegrarmos quando Ele tira quem amamos. Perceba que anos depois Abraão também morre. Agora Isaac está órfão, sem pai nem mãe. As coisas pioram no capítulo 25. Se os meus cálculos não estão errados, Isaac perdeu seu pai quando Isaac tinha 75 anos. Porém, nós devemos lembrar que Isaac viveu 180 anos. Ele estava na metade da vida dele. É como se hoje uma pessoa tivesse perdido o pai e a mãe, mais ou menos entre 38, 40, 45 anos. Ele teve que conviver com essa dor. E todos aqueles aqui, irmãos, que já perderam entes queridos, sabem que a dor pode até diminuir com o tempo, mas ela persiste em permanecer de alguma forma nos nossos corações enlutados. Quem já perdeu quem ama sabe. A
até diminui, mas vira e mexe, tem um gosto amargo ainda. Porém, o texto de Gênesis 25:11 nos diz que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Deus não deu apenas Rebeca. Eu fui pesquisar sobre o nome de Rebeca. E o significado talvez aproximado seria aquela que encanta pela beleza. Pensa na mulher bonita. Deus não deu apenas Rebeca para Isaac. Deus abençoou Isaac. E esse fato é interessante, irmãos. Pois com frequência, nós vemos na vida daqueles que nos servem a mesma métrica. Deus tira quem amamos, mas nos dá outras pessoas para amarmos. E nos abençoa para que os nossos corações consigam superar a dor com maior facilidade. Nosso problema, irmãos, é que nós valorizamos tanto a dor, que nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo em nosso redor, em nós e por nós. A dor às vezes é tão grande que a gente não consegue ver que Deus está nos dando outras perspectivas, outras pessoas. Eu vejo muito quando uma mãe perde um filho ou uma filha. Às vezes ela esquece que tem outros filhos, que tem outras filhas. Às vezes perdeu o pai, mas Deus já tinha preparado um marido legal. Às vezes perdeu a mãe, mas Deus preparou uma esposa legal. Nosso problema, irmãos, é que a gente valoriza demais a dor. Parece que a gente gosta da dor. Você já viu pessoa que gosta da dor? Porque parece que se ela sentir a dor mais do que os outros, as pessoas vão falar assim: coitadinho, meu cuti-cuti. Não vai acontecer isso. As alegrias que estão ocorrendo ao nosso lado, irmãos, as pessoas que ainda estão à nossa volta, as pessoas que podemos amar e cuidar, são presentes que Deus nos dá para nós suportarmos a dor que nós estamos enfrentando. O que direi agora irá parecer duro, cruel e insensível. Quando perdemos quem amamos, devemos lembrar daqueles que estão vivos. Às vezes, irmãos, nós só valorizamos as pessoas quando elas nos deixam. Nós só amamos quando elas nos deixam. Por isso, ame, abrace, cheire, esteja junto, sorria, caminhe, ouça, senta com a sua mãe, senta com o seu pai, ouça as histórias deles, aquelas mesmas histórias que eles já contaram 30 vezes, saia com eles, pegue eles, bote no carro, leve para um restaurante bom, tenha momentos e faça memória, porque a vida é um sopro. E os mortos não podem mais aproveitar essas coisas. Quando Deus leva a quem amamos, precisamos lembrar que a vida segue, que Ele continua sendo Deus e continua cuidando de nós, que Ele nos dá motivos para rirmos e para a dor cessar em nosso coração. Que nós possamos aprender com esse sermão nessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça.